100 anos atrás, funcionários de uma fábrica de tecidos da Moca resolveram fundar um time de futebol de várzea, sem saber que esse viria a se tornar um dos times mais queridos e tradicionais do futebol paulista, símbolo de uma resistência no futebol moderno. O Juventus para mim é tudo hoje, porque representa algo muito maior do que um clube, sabe? Do que uma filosofia. Eu acho que quando tu começa a frequentar o Juventus, começa a ir nos jogos e ver que, tipo, tu é necessário naquele rolê, sabe? Eu tento levar o nome, o escudo do Juventus, que é a coisa mais linda do mundo, cara. Esse J aqui, cara, é até emocionante, cara. É um escudo que fala tão pouco, ao mesmo tempo de estudo. E eu tento levar esse J, essa cor grená aqui pra onde eu vou. O Juventus, pra mim, cara, é minha vida, assim, né? Eu passo do começo ao fim da Série A2, começo ao fim da Copa Paulista, indo pra estádio, local, visitante, atrás do Juventus. Aí você larga família, você larga namorada, larga outras amizades, larga rolê, qualquer outra coisa que você for fazer, você larga e você se dedica ao Juventus. Em 2025, a situação do Clube Atlético Juventus é essa. 17 anos sem disputar a elite do futebol estadual e nacional, fora da Copa Paulista pela primeira vez em sua história e com um futuro ainda incerto, rodeado por SAFs e aspirações de uma reestruturação no futebol e na sede social. Dentro do cenário de futebol nacional, nós estamos afastados há tempo, nós estamos disputando uma A2 do Paulista, com o objetivo de ir para uma 1, se Deus quiser. Mas como o futebol é caro, hoje em São Paulo é o único clube de São Paulo onde o dinheiro sai do social que é enviado ao futebol. Então, quer dizer, não é fácil você ter que manter o social e o futebol com o dinheiro do social. Então, você não arruma nem um lado nem o outro. Então, o clube também do Juventus não pode estar na Série A2 por 2 décadas. Então, já era para o Juventus estar na Série A1, na elite, assim como outros clubes de menor expressão, como Água Santa, Novo Horizontino, Mirassol, competindo. Então nós enxergamos o Juventus como, a gente já está passando da hora de estar na Série A. Então, por exemplo, o Centenário era nada mais que mais uma temporada que a gente tinha que subir. Então a gente tratou como mais um ano normal. Como todo ano a gente estabelece, vamos ter que subir. Vamos montar um time para subir. E isso nunca acontece, tá? A situação atual ficou clara. Mas para entender a história centenária do moleque travesso, vamos voltar para o ponto de partida. 1924, Cotonifício Rodolfo Crespi, fábrica têxtil que daria origem ao clube e moldaria a identidade da Moca. Dentro do Crespi, ele era do Cotonifício Crespi, a empresa era tão grande que em vários departamentos se formaram times, time do departamento. E um desses times começou a ter mais sucesso, que levava o nome de Cotonifício Crespi Futebol Clube, começou a ter mais sucesso aí na várzea, tinha bons jogadores e tal. E em 1924, ele se juntou com outro clube que também estava tendo sucesso, que se chamava Extra São Paulo. Então os dois se fundiram e formaram, tiveram o nome Cotonifício Rodolfo Crespi Futebol Clube. Já em 1925, menos de um ano após a formação desse clube, ele cedeu o terreno onde hoje é o estádio da Rua Javali. Era um terreno que ele usava como armazém, como depósito lá e tal, cedeu o terreno para o clube. E os próprios operários montaram o campo de futebol, nivelaram, construíram as traves, os próprios operários do Crespi, e passou a jogar a partir daí. E a partir desse momento, tendo um campo próprio, ele passou a ter mais sucesso ainda, começou a ser conhecido, foi convidado já pela federação a participar do campeonato oficial, na 3ª divisão inicialmente, e depois passou para a 2ª divisão. E em 1929 ele já foi campeão do torneio oficial do que seria hoje a Série A2, tá certo? Era a 2ª divisão do campeonato paulista. E com essa conquista, ele na época não havia um acesso automático, tá certo? Ele teria que ser convidado.
e de fato foi convidado a participar do campeonato principal. Só que a federação lá na época, que chamava-se APIA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, ela fez duas exigências. A primeira, não poderia jogar usando o nome de uma empresa, no caso o Cotonifício Crespi. E o segundo, teria que ter um uniforme novo, diferente dos uniformes que já existiam. Nesse caso, o Cotonifício Crespi jogava com uniforme preto, vermelho e branco. Então não poderia usar porque já tinha pelo menos o São Paulo e mais um outro clube que usava. E não poderia ser também usar um nome, como disse, usar o nome da empresa. Então o Conde Crespi havia recentemente chegado de uma viagem à Europa, onde ele havia assistido uma partida entre Juventus e Torino, ambos os clubes da cidade de Turim. E ele tinha ficado maravilhado com o que viu, o futebol que ele viu. Aí resolveu atribuir o nome de Juventus para o novo clube. Aí restava o problema da camisa, o uniforme, tá certo? E ele adotou então o uniforme do Torino. Então pegou o nome Juventus, mas com o uniforme do seu rival Torino. Dizem, isso não tem provas, mas dizem que um dos motivos também foi que os filhos dele, um torcia para o Juventus, outro torcia para o Torino, tá certo? Então ele adotou essa medida para agradar os dois filhos, mas foi o que de fato aconteceu. E a partir daí o Juventus começou a disputar o Campeonato Paulista. Depois de alguns anos, a família Crespi decidiu se retirar do Juventus e o clube se viu na necessidade de aprender a andar com as próprias pernas. Foi a partir daí que o moleque travesso viveu seus melhores dias. Visando gerar receita, foi construído na rua Comendador Roberto Golini a sede social do Clube Atlético Juventus. Durante a década de 80, foi o clube social com o maior número de associados da América Latina. Isso levou o Juventus aos seus maiores voos, como, por exemplo, a conquista da Taça de Prata de 1983. E quando a gente fala assim, a gente fala que também todos os outros clubes associativos que existem aí, Corinthians, a Portuguesa, o Palmeiras, São Paulo, eles mais ou menos têm essa história semelhante, nessa história de ter uma sede social para bancar o funcionamento do time profissional, né? Isso funciona muito bem nos anos 70 e 80, ele tem uma prosperidade muito grande, é um clube que chega a ter mais de 100 mil sócios, né? Chega a ser um dos maiores da América Latina em quantidade de sócios. As piscinas viviam lotadas. É a época que eu falo que eu ouvia o pessoal falando na escola que eu era sócio, que eu ia lá na piscina e tal. Porque realmente todo mundo era sócio do Juventus. Então, mas aí vai chegando nos anos 90 e as pessoas vão começando a mudar de comportamento, assim, a mudar de hábitos, né? Então as pessoas que tinham o hábito de ir à piscina, passar o dia inteiro no clube, fazendo churrasco no quiosque, e andando e se confraternizando, socializando lá dentro, eles começam a mudar de hábitos e aí surgem os shopping centers, para onde as pessoas vão passear agora, surgem os condomínios no lugar das casas, né? E os condomínios têm piscina, têm academia, as pessoas começam a usar esses espaços em vez de usar o clube. A crises econômicas também fazem o pessoal cortar o gasto com o clube, né? Para buscar outros passatempos mais baratos. Então, aí o clube começa a ter essa perda de receita, que é o que acontece também, né? Como não pode deixar de ser com os outros clubes também, que vão sofrendo isso. Mas, enquanto outros clubes são grandes, conseguem encontrar outras fontes de renda, aí a gente vê que direitos de futebol na televisão são altos, patrocínios são melhores, pagam melhor, o Juventus já não tem tanta essa flexibilidade, né? E como você acha que a relação do Juventus com a Moca mudou da sua época como jogador do clube para os dias atuais, que agora você é técnico? Mudou tudo, né? A sociedade mudou, né? A gente vive um momento da tecnologia, na nossa época já não tinha, né? A sociedade mudou, o Juventus também mudou, né? É evidente que tem algumas coisas muito parecidas ainda da minha época de jogador aqui dentro do Juventus mesmo, mas na Moca o bairro em si é outro momento. A gente olha aqui, tem 2 prédios aqui, né, nas suas costas. Na nossa época já não tinha isso, e você vê o quanto que teve de evolução no bairro. A Moca vai ser sempre um bairro que eu tenho muito carinho, né, porque trajetei desde o início, e você vê o que o bairro evoluiu, como evoluiu o estado de São Paulo. Tem toda a questão da tradição, a gente tem muita história aqui na Javari, muitas coisas que, tipo assim, muitas vezes a gente nem lembra, né?
Então, basicamente, o Juventus é um time histórico igual a Moca, é um bairro histórico. Então, acho que a gente representa muito bem o outro, sabe? Tipo, quando se fala em relação à história, eu acho que o Juventus não existiria em outro lugar se não fosse na Moca. Eu acho que a Moca ela é uma cidade à parte dentro dos bairros aí, porque todo mundo tenta abraçar o clube da melhor forma, os comércios parceiros, todo mundo que está em volta. E acho que assim, a torcida juventina ela é muito tradicional, né? O pai passou para o filho, ou o vô passou para o neto e assim por diante. Então acho que é uma tradição que vem vindo de geração em geração. Então isso tem uma questão familiar aí, um elo muito grande. E eu acho que é por isso que o Juventus é visto com tanto carinho. O Juventus já não vive seus melhores dias em campo, mas a paixão resiste. Na Moca, torcer vai além do resultado. É tradição, é identidade, é pertencer e é o dever de defender as cores grená. Então eu enxergava o futebol muito mais como algo cultural e devocional, onde abdicar de datas familiares importantes para ver o Juventus. Datas que uma pessoa normal não abdica. Um aniversário de uma mãe, um dia dos pais, um casamento, entendeu? Uma data de... Hã? Funeral do meu tio. É isso, sabe? Sei lá, tipo, muita coisa que um torcedor normal não abdicaria, eu abdiquei pra ver o Juventus. Então, e hoje quem me conhece sabe, tipo, eu não vou marcar isso porque vai ter Juventus. Nem vou te perguntar se você vai porque eu sei que você não vai. Saca? Então, eu acho que o Juventus meio que moldou isso em mim e demonstrou para as outras pessoas o quanto alguém pode ser apaixonado e trouxa também, eu digo trouxa. O Juventus tem muitas coisas que marcam a história do Juventus, como seu primeiro time brasileiro a jogar na Itália, como seu primeiro time paulista a jogar na Bombonera, sabe? São muitas coisas assim que, tipo, muita gente nem imagina, tá ligado? Muita gente nem imagina que fazem parte. O pessoal é realmente apaixonado aqui pelo clube. É um clube que você pode perceber que é a torcida que sustenta, né? Os caras não abandonam nunca, não importa a situação que esteja. Eu gosto de usar uma expressão que me deram, mas assim, eu sou um torcedor em campo. Eu tento tentar de alguma forma transmitir tudo que as pessoas sentem, porque eu sou um torcedor, o Juventus é o meu time e eu tento honrar da melhor maneira. E às vezes a gente tenta transmitir até uma paixão maior dentro de campo, porque, cara, são muitos anos, é uma identificação muito grande e é um respeito muito grande, porque eu quero que a marca volte aos seus melhores dias. Se eu, torcedor do Corinthians, deixo de ir na arena, vai ter alguém no meu lugar. Aqui, se eu não venho, o meu lugar está vazio. Então, essa proximidade, esse pertencimento, essa palavra que eu estava procurando, o pertencimento aqui é outra história, sabe? Eu não simplesmente torço para o Juventus porque eu gosto do Juventus. O torcedor do Juventus e o funcionário do Juventus faz o Juventus acontecer e é muito mais importante do que para um clube grande que anda com as suas próprias pernas, anda sozinho. Daqui 500 anos vai ter Corinthians, vai ter São Paulo, vai ter Palmeiras. Se não tiver eu, se não tiver funcionários aqui, se não tiver a região aqui, o bairro por perto, eu não sei se daqui 500 anos vai ter Juventus, eu não sei se daqui 50 vai ter Juventus. É um dever, tipo, eu conheço torcedores que vão muito em jogos dos times deles, Palmeiras, São Paulo, enfim, mas não é aquele mesmo sentimento que a gente tem pelo Juventus, sabe? Então, tipo, a gente não vai pra ganhar ou pra perder, a gente vai porque é um dever estar lá defendendo a camisa do Juventus. Eu acho que hoje o Juventus faz melhor a Moca do que a Moca faz pro Juventus. A Moca faz bem pro Juventus, sem dúvida, sabe? O cara que tem o Juventus como segundo time paga ingresso aqui, então ele ajuda numa renda também. Mas eu acho que o Juventus é mais importante pro bairro em termos de identidade. A Moca já é um bairro tradicional, né? Tem uma cultura aqui que é única. Então, quando fala da Moca, fala do Juventus, não tem jeito, né? Um leva ao outro, um liga ao outro. Então, eu acho que assim, vou até ser repetitivo, acho que a cultura italiana que tem aqui é muito boa, né? A torcida, assim, a Javarista é um estádio raiz, um estádio que, se você for ver, acho que anos que não tem uma
reforma assim, manutenção tem, mas a Javari é igual há muito tempo, então o pessoal, isso que traz a torcida, assim, que traz turistas para conhecer, né? Eu acho que é muito gostoso o ambiente, a atmosfera da Javari, eu sou suspeito a falar, né? Se eu ficar falando aqui eu só vou puxar saco porque eu gosto muito daqui. Cara, vou ser sincero com você, você não vai ver essa opinião muito em outros documentários do Juventus por aí, mas o Juventus tem ligação nenhuma com a Moca. A Moca trata o Juventus como um grande fetiche cultural, entendeu? Quem mora na Moca não quer o Juventus bem. Eu já vi torcedor da Moca falando, não, por mim o Juventus joga aí a Série A2 a vida toda, porque ele quer que o Juventus jogue de manhã 10 horas, domingo, saca? Ele não quer ver o Juventus competindo, ele quer que o Juventus seja esse fetiche aí de você acordar cedo, comer um canole, sabe? Eles querem uma imagem caricata. Entendeu? Eles não querem um Juventus bem, um Juventus vencedor, um Juventus que compita, que jogue domingo às 4, que jogue numa quarta, sabe? Ele quer esse Juventus aí dele. Um Juventus de estimação? O Juventus, eu diria que trato como estimação. O Juventus joga no interior de São Paulo, não tem ninguém da Moca nessa caravana, sabe? Ninguém da Moca sabe quem é um 10 do Juventus, quem é o 5 do Juventus, qual é o próximo jogo do Juventus. Ele só sabe que o Juventus vai jogar domingo, 10 horas da manhã, ele vem aqui pra comer o canal dele, pra tirar foto dele, pra falar, porra, meu, o futebol moderno não é isso, meu, era isso, meu. Mas no final, ele vai ver o jogo do Palmeiras, ele vai ver o jogo do Corinthians, saca? Ele não é torcedor de verdade do Juventus. Então eu queria muito que essa figura Juventus Moca fosse desmistificada. Porque isso não existe na real, saca? Não existe. O passado construiu a identidade. A paixão manteve viva a chama. E o futuro ainda é incerto. O Juventus enfrenta desafios dentro e fora de campo. Entre as exigências do futebol moderno e a busca por manter a identidade operária de sua fundação, o futuro do clube se torna uma grande incógnita. Vai ser a realidade do futebol, é a SAF. Não tem como se segurar hoje o financeiro dentro do futebol. É muito caro para você tirar isso dentro do cenário de ingresso, de um patrocínio, até de televisão. As folhas cada vez mais caras, você está entendendo, as despesas de viagem, hotel. Então, se não tiver a SAF, que logo, se Deus quiser, nós vamos ter, que logo o Conselho Deliberativo já vai pôr em discussão, temos 3 propostas aí para discutir, que aqui o Juventus vai ser mais um dentro da SAF, que é o melhor para o clube. Houveram muitas SAFs querendo comprar o Juventus a preço de nada e por projetos absurdos e reais. Nós da Setor 2 lutamos contra isso, conseguimos. A SAF é um problema, é uma decisão complicada. Por quê? Você vê todos os clubes que se transformaram em SAF estão tendo bons resultados. Tá certo? O Juventus, do modo que está hoje, a arrecadação os custeios do futebol e da Javari, ele tem a receita própria do futebol, como a venda de jogadores, rendas, cota da federação e tal, mas não é o suficiente para manter tudo aquilo. Então, de onde vem o dinheiro? Vem aqui do clube social, da arrecadação dos associados do clube social. E os associados reclamam, porque em vez de fazer melhorias aqui, está levando dinheiro para Javari. Tá certo? Então não se vê, não se enxerga outra maneira de tentar resolver o problema do futebol sem transformar em SAF. Eu entendo que é a evolução de como o mundo do futebol na parte da gestão, na parte do extracampo acontece, né? E infelizmente as épocas românticas elas deixam de existir. Os administradores mais passionais, assim, que administravam as coisas a ferro e fogo, eles vão saindo de cena e vão dando lugar a uma coisa mais corporativa, para tentar fazer, no final das contas, a marca sobreviver, porque ela tem a força ainda, né, de trazer condições de atrair mais o torcedor, que hoje em dia é um consumidor, né, que vai consumir os produtos e comprar a camisa e comprar ingresso e tudo mais, e comprar as coisas que tem no estádio, as coisas licenciadas. A coisa funciona mais ou menos assim. Só que a SAF é também um futuro incerto. Você pode até ter, celebrar um contrato muito bom para um clube e tal, mas você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos. Vide caso do Cruzeiro, tá certo? Em que o Ronaldo comprou, 2 anos depois ele vendeu. Hoje para o Juventus, para fazer uma SAF, vai ser analisado o comprador da SAF e tal, se vai
ter condições de cumprir com seus compromissos, tudo bem. Agora, se ele vender para um outro, ele tem esse poder de vender sem pedir autorização para o Juventus. Tá certo? Aí você não sabe mais para onde vai parar. Além disso, eu, no meu caso, por exemplo, que é juventino tradicional, você sente, você não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo Juventus. Hoje eu vou lá assistir, por exemplo, eu fico, muitas vezes fico lá junto com os conselheiros, com a diretoria e tal. Vão vir pessoas tudo diferentes que eu nunca vi na vida. Tá certo? É diferente. Então a SAF é uma incógnita. Então o Juventus ele não tem como escapar disso, né? Por isso que me parece que a SAF é uma coisa que talvez seja inevitável, porque em última análise, assim, de repente pode ser que o Juventus ele vai perdendo cada vez mais a sua condição de ser competitivo e sendo relegado a divisões menores. Para finalizar, se você pudesse definir o Juventus para você em uma palavra, eu sei que imagino que seja difícil, mas qual palavra seria? Cara, vou te dar uma resposta para ser clichê, mas eu não tenho uma palavra para definir o Juventus. Eu acho que paixão. Eu acho que é pertencimento. O meu pode ser amor. Sentimento. Paixão. Paixão. Para mim, o Juventus é tudo. Saca? O Juventus extrapola a sanidade mental da pessoa. Todas as pessoas, tanto torcedores como funcionários, todos se dedicam de forma integral para que o clube possa viver o seu melhor momento. Então, Eu acho que eu pertenço aqui, sabe? Eu me sinto em casa aqui, eu me sinto acolhido aqui, eu acolho pessoas novas que vêm aqui. Pela história familiar, o primeiro estádio que eu conheci, o primeiro campo que eu pisei, meu pai que foi minha referência no futebol, né, que hoje mora no céu, acho que não tem nem comparação. Um cara privilegiado, é um sentimento maior, né, de muito agradecimento, né, pela oportunidade que o presidente me deu e de estar junto desse clube que me lançou para o futebol no seu ano de centenário. Então acho que o Juventus se resume para mim um sentimento, acho que a maioria é desse jeito. O medo maior que eu tenho do Juventus acabar é o Juventus daqui 50 anos jogar para 500 aqui, jogar para 400 no fim de semana. De quarta-feira até entendo, mas sabe, jogar num sábado, domingo aqui para 300. Eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que esse trabalho é feito. Tanto que estou aqui. Sou torcedor do Juventus, cara. Não tem segundo time, não tem essa... Sabe, é o meu time de fato.